Professor, não dá pra te escutar. Está sem som? Por que será que está sem Agora som? foi. Agora foi. Tá me ouvindo então, pessoal? Deve ser alguma Aham. falha aqui do sistema. Bom, eu falei que para quem tá vendo, recebendo bom dia só agora porque chegou atrasado ou tá vendo o vídeo gravado, mas para quem já estava aqui recebeu bom dia e aí a gente vai começar a nossa aula. Gente, pelo que eu não lembro, me ajudem a lembrar. Acho que a gente não terminou a aula sobre Platão, ou terminou? Não Eu vou dar uma começou passada. ainda. A gente, o quê, Elisa? Ou da Cineia? Tinha parado em Sócrates. Nossa, não, está muito atrasado, não, não. É, bom, né, tá bem atrasado, bem atrasado. Se é isso, está bem atrasado, mas vamos tentar fazer a aula de Platão e Aristóteles hoje, então, pelo menos, para a gente conseguir ficar um pouquinho menos atrasado. Vou compartilhar com vocês aqui o slide. Realmente eu não lembro de dar aula sobre Platão para vocês. Acho que a gente deve ter investido mais tempo aí, fora o dia da jornada que a gente não teve aula, né? Que já estaria um pouquinho atrasado, mas vamos nessa. E bom, se a gente chegou até o final da aula de Sócrates, então a gente conseguiu ver que Sócrates ele inseriu um pensamento novo na filosofia até então, que era o nomos, que é justamente o pensamento sobre o próprio ser humano e sobre as coisas que dizem respeito à existência humana, o que é verdade, o que é conhecimento, quem eu sou. Esses pensamentos não estavam presentes nos chamados pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates. Eles estavam mais preocupados em achar a essência perene, imortal, imperecível, que é a physis, geradora de toda a vida e que sustenta a lei e a organização do universo. O Sócrates não ignorava o pensamento dos filósofos que vieram antes dele, mas ele tinha uma preocupação muito central sobre como que nós podemos conhecer o universo organizado sem antes reconhecer as nossas dúvidas e os nossos desconhecimentos. Então, ele vai usar um método chamado maiêutica. Maiêutica vem do grego e vai significar o parto, o dar à luz. A maiêutica era uma prática das parteiras, né? Que hoje quem faz são as próprias parteiras, as doulas, que ajudam no processo de dar à luz, as pessoas que são formadas em obstetrícia, as e os obstetras, também, né, os médicos que são dessa área, significa então esse ato de ajudar algo ou alguém a vir ao mundo. E nesse caso, o método socrático era de dar à luz a novas ideias, a novos conhecimentos, a novos filósofos, a novos discípulos. E um desses discípulos era Platão. Platão é uma figura central também na filosofia, não só a filosofia em seu início, mas em toda a história da filosofia até hoje. Já, como eu já disse para vocês, pessoas que dizem que depois do que Platão escreveu, toda a filosofia virou nota de rodapé, observação, porque ele escreveu muita coisa, muito bem sobre muitos assuntos, que envolvem ética, justiça, política, matemática, relações humanas, sobre as relações de Estado, sobre assuntos da sua própria teoria, como a gente vai ver hoje, que é a noção de dialética e de teoria das ideias. Na aula passada, a gente viu que o Sócrates, infelizmente, eu não sei, um fato que está dado já, mas ele foi condenado pela democracia ateniense, no auge da democracia ateniense,
lembrando que a palavra democracia, que na prática significava também o governo dos cidadãos. Cracia significa governo e demos não tem nada a ver com demonstração, nem a ver com o demônio, mochila de criança. Demos significa cidadão. Pode ser povo, desde que você entenda que povo são aqueles que têm um pertencimento como cidadãos. Quando a gente fala democracia, aqui no Brasil, a gente pode tentar traduzir como o governo do povo, que o poder emana do povo, mas veja, nem todo mundo na Grécia era cidadão, eram só os homens adultos de pais e mães atenienses, estrangeiros, mulheres, crianças, na maioria das vezes idosos, não eram considerados cidadãos, porque o cidadão tinha poder de decisão na ágora, na praça pública, quando das discussões das questões da cidade. Vamos ou não entrar na guerra? Eram cidadãos que decidiam. Vamos ou não fechar um acordo comercial com a outra cidade, estado? Isso passava pelas discussões da ágora, como também coisas domésticas, como a responsabilização de crimes. E numa dessas situações, Sócrates foi levado à ágora, acusado de 3 crimes, como a gente viu. Só estou fazendo aqui atenção, é a hora da revisão, para a gente contextualizar o pensamento de Platão. E aí ele é acusado do crime de ir contra os deuses da cidade, ir contra a democracia e de subverter os jovens da cidade, de desvirtuar os jovens da cidade. Aparentemente, numa perspectiva, digamos que, de nós que não somos cidadãos gregos de 2.500 atrás, Sócrates não cometeu nenhum desses crimes. Sócrates estimulava o pensamento crítico. Mas, mesmo dentro de uma democracia, ele foi, então, condenado à morte, toma o cálice de cicuta e cumpre, então, essa sentença. É lógico que isso vai afetar os discípulos de Platão, os discípulos de Sócrates como Platão, porque vão entender que tem alguma coisa muito errada com aquela democracia, com aquela forma de governo, porque se se um sistema de governo mata alguém como Sócrates, que só queria o bem comum e só queria que as pessoas tivessem um pensamento crítico, então essa democracia tinha alguma coisa que era muito nociva para ela própria e para o bem comum e para a vida da cidade. Isso, além de ser, claro, uma pessoa certamente querida, e sim, era o mestre de Platão. Então, Platão ele começa escrevendo o que a gente conheceu na aula passada como os diálogos platônicos, que são as conversas de Sócrates com seus discípulos, inclusive com o próprio Platão, e mostrando a maiêutica e o método socrático. Né? E aí agora a gente vai conhecer mais detidamente o pensamento de Platão. Eu vou lendo com vocês, vou me hidratando, tomando alguma coisa aqui. Se hidratem aí também. E a gente vai seguindo. Qualquer dúvida, vocês coloquem no chat, eu vou fazendo pausas para vocês tirarem dúvidas, se porventura elas tiverem. Platão. O principal discípulo de Sócrates e um dos filósofos mais importantes da Grécia clássica e de toda a filosofia. Platão viveu uma época conturbada. Ele e Sócrates se oporam a uma outra classe de pensadores, os sofistas. É importante dizer, eu não disse agora no começo da aula, mas a gente já conversou sobre isso, os sofistas, não confundir com surfistas, não tem nada a ver, surfista, não, sofistas. Sofistas eram uma espécie de filósofos que não dá para a gente considerar filósofos na mesma categoria que Sócrates, Platão e outros, por um detalhe que não é um detalhe. Os sofistas não acreditavam na existência da verdade. Para os sofistas não existia verdade. Esse é um ponto central.
Porque se os sofistas, ao não acreditarem que havia verdade, eles então entendem que existe a capacidade das pessoas de convencerem. Existe o poder da palavra, existe o falar bem, a retórica, a persuasão, mas não existe verdade. Esse é um pensamento que vai muito ao encontro da nossa época atual, né? Porque quando eu digo que não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, na verdade que na real o que a gente está dizendo é que não existe verdade. Veja, se a Marielle e a Chiara e a Dulcinea disserem assim, eu tenho a minha verdade, a Marielle disser que tem a sua verdade, eita Jesus, e a Dulcinea disser que tem a sua própria verdade, então significa que existem no mundo pelo menos 3 verdades. Será que essas verdades são parecidas ou são diferentes? Só os nomes fáceis, sabe? Mariela, Dulcinea, que hora? Aí eu confundi Jesus com Genésio de novo, ó, só pecando mesmo. Então, mas digamos que essas verdades elas sejam parecidas, mas elas são diferentes. Não são 3 tipos de verdades diferentes. Se a gente tiver 3 verdades diferentes, então significa que a gente não tem uma verdade. E se nós não temos uma verdade, então a gente não conseguiria chegar, por exemplo, a um consenso. A um consenso sobre o que é o bem comum. É claro que existe, em muitos sentidos, uma única verdade. Por exemplo, se a gente diz assim, bom, matar não é muito legal. Então, vamos combinar aqui que ninguém mata ninguém, certo? Legal, estamos combinados, ninguém se matando. Aí, de repente, vou colocar uma terceira pessoa. Aí, o João aparece dizendo assim, não, mas eu acredito que matar é uma verdade absoluta que a gente tem que praticar todo dia, se possível várias vezes no dia, matar, matar, matar. Aí a Marielle do Cineia, que era, falou assim, opa, isso vai contra a nossa verdade, né? Matar não é legal, cara. Olha, é a minha verdade. Não, mas isso não é a verdade. Então existe um compartilhamento do que é a verdade. E isso é uma discussão milenar que, na verdade, a gente não consegue responder a respeito, a não ser que a gente vá para um caminho religioso, um caminho de uma mitologia, de uma espiritualidade mística, para tentar resolver o que é verdade. Mas se a gente for para um caminho filosófico, isso não se resolve totalmente, porque é uma pergunta que ela vai fazendo um fluxo e vai levando a gente para uma série de desdobramentos. Poderia ficar aqui desdobrando esse exemplo do que é verdade uma dezenas de vezes, porque, na verdade, usando essa palavra, a gente tem mais perguntas do que respostas, a gente tem mais interrogações. O ponto é, os sofistas acreditavam que não tinha verdade. E se não tem verdade, eu posso convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, desde que eu tenha o poder da palavra. E aí, como diz aqui o slide, os sofistas tinham um grande conhecimento em filosofia e trabalhavam o poder da palavra, a retórica, com algumas pessoas da elite ateniense. Para sofistas, como Protágoras de Abdera e Górgias, não existe uma verdade e por isso relativizavam as opiniões. Ou seja, dependendo de quem fala, como fala, as pessoas são convencidas e aquilo pode se tornar o senso comum, a verdade, mesmo que aquilo seja uma mentira. Nenhuma semelhança com a nossa época atual, né? Nenhuma semelhança. A gente já superou essa questão. Pô, já passou 2.500 anos. A gente superou isso daí. Superou essa história. Nossa, mentira. Agora a gente, notícias falsas, bateu aqui.
bateu e, né, nem mexe comigo, notícia falsa nem influencia a sociedade mais. Não é verdade, né, gente? Tô brincando, mas a real é que a gente convive ainda com esse espírito, esse pensamento dos sofistas, seja por meio das fake news, seja por meio das pessoas que tentam nos convencer de coisas que, na verdade, não são, não são apropriadas, não são boas, não visam o bem comum. E aí os sofistas têm uma contribuição importante, mostrar o poder da palavra, o poder do convencimento, o falar bem, a importância da retórica. É muito bom quando a gente, por exemplo, num sistema de ensino, como é o nosso caso aqui na universidade, a gente encontra professores que têm uma retórica muito boa. Não estou dizendo que o professor precisa ter uma retórica muito boa. Seria bom que ele tivesse, porque, na verdade, ele não precisa convencer os alunos. Vocês precisam ter o senso crítico para criticar toda a informação que chegam até vocês, para só assimilarem aquilo que fizer sentido, né? A ideia é que tudo faça sentido. Se não fez sentido, é porque vocês precisam questionar mais, ler mais, conversar mais, perguntar mais, né? Mas se o professor ou a professora tiverem uma boa retórica, isso facilita muito a informação chegar até vocês. Então, o poder da palavra é importante. Só que Platão e Sócrates, ao contrário dos sofistas, afirmam que o fundamento da filosofia é o amar buscar a verdade e não confiar nas opiniões, como a gente viu na aula passada, aula 5. Tá? Então, para Platão e para Sócrates, a base da filosofia é o amar buscar a verdade, ou seja, conviver com os seus desconhecimentos, interrogar-se a respeito das coisas, entender que existe uma verdade, embora ela não possa ser absorvida totalmente por nós, mas que nós podemos conviver com essa busca no decorrer da nossa vida, e isso é que nos levará a alguma sabedoria, e não o poder da palavra apenas. Tanto Platão quanto Sócrates falavam muito bem e tinham também o poder da palavra. A diferença é que eles acreditavam numa verdade que poderia ser alcançada, mas não dominada e, portanto, não deveria ser defendida. Após a morte de Sócrates, como a gente já falou, já mais amadurecido, Platão então percebeu que a democracia ateniense não era a forma de governo ideal, precisando então buscar novas formas de governo. Seguindo. E qual que era o problema da democracia ateniense? Essa é uma pergunta importante, porque se ele está dizendo que a democracia tem problemas, é porque algum problema existe. Então, qual era o problema? A democracia não era o governo do povo, começava talvez por aí um problema, né? E sim o conjunto de cidadãos submetido às leis da polis de Atenas. No Brasil, por exemplo, todos nós somos cidadãos. Nasceu é cidadão. Morreu, morre como cidadão. O cidadão, ele é uma condição que não diz respeito se eu tenho ascendências portuguesas, árabes, indígenas, africanas. O cidadão é um conceito, claro, que ele vai surgir da maneira como a gente conhece hoje na Grécia, mas ele está totalmente pautado para nós na nossa Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã. E aí a gente tem o cidadão de direito. Ele tem direitos e o Estado tem deveres. E aí, então, existem cidadãos em vulnerabilidade porque tem condições em que a afirmação dos seus direitos se torna algo que precisa ser atentado com mais cuidado e precisa de mais força para que o seu direito seja afirmado. Por exemplo, crianças e adolescentes.
Então, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990, para mostrar que as crianças são cidadãos de direito e que elas precisam de alguns cuidados, de alguma atenção da sociedade, uma responsabilização de todos para que os seus direitos sejam afirmados. A mesma coisa com as pessoas idosas, tem o Estatuto do Idoso. A mesma coisa com as pessoas com transtornos mentais, tem o Estatuto da Pessoa com Transtornos Mentais, transtornos psicológicos, né? E aí a gente vai para uma série de estatutos que existem, que são formas de que todos os cidadãos, mesmo aqueles que são mais vulneráveis por conta do próprio envelhecimento, ou por conta de ainda estarem se desenvolvendo, ou por terem alguma deficiência, algum transtorno, para que todos possam usufruir dos seus direitos, que são dever do Estado. Isso não era uma realidade na Grécia ateniense. Tá? A polis, no caso ateniense Atenas, era uma cidade com suas próprias leis e os cidadãos eram apenas homens filhos de pai e mãe atenienses, maiores de idade e livres. Aos sofistas ofereciam o domínio, aos sofistas não, os sofistas ofereciam o domínio e o poder da palavra, a retórica, para pessoas que não têm compromisso com a verdade e nem com a cidade, para que estes cidadãos ganhassem as discussões na ágora, na praça pública, e decidissem os rumos de Atenas, o que era para Platão a maior das falhas. Dar poder para alguém que não tem compromisso com o bem comum, sendo esse ainda o poder da palavra, era algo que poderia levar ao fim da existência de Atenas, na visão de Platão. Porque se cada um de nós, como eu estava usando o exemplo para vocês, se a Dulcineia, Marielle, Chiara, agora saiu, quiserem defender o seu ponto de vista, mas sem se preocupar com o bem comum, pode ser que a Chiara se favoreça caso sua opinião for a vencedora das discussões. No mesmo caso a Marielle, no mesmo caso a Dulcineia. Porém, a depender do desejo da Chiara, da Marielle e da Dulcineia, em hipótese, tá? Não estou usando o nome de vocês como exemplo, mas é só um exemplo. Dependendo, a gente pode chegar a uma situação muito ruim para a cidade, muito ruim para todos os cidadãos. Por exemplo, se é do interesse, não da Dulcineia, da Marielle nem da Chiara, mas de um terceiro, o tal do João, decide que, como ele tem lá um valor de matar pessoas, ele decide que Atenas tem que entrar em guerra contra todas as cidades-estado. E ele tem o poder da palavra, e ele convence outros cidadãos. A Chiara, a Marielle e a Dulcineia acham que não é assim, que deveria se resolver com o diálogo, verificar o que está acontecendo, quais são os problemas, como isso pode ser resolvido, mas ele quer entrar em guerra. Só o que acontece? O João, ele é ferreiro, e ele vende espadas e escudos. Então, se Atenas entrar em guerra, a cidade toda vai ter que comprar dele espadas e escudos. Professor, esse João é mesquinho, porque se é uma guerra, muita gente vai morrer. Mas o João não tá nem aí. Ele fez o cursinho dos sofistas e agora ele sabe falar bem. Estão entendendo? Deu para entender a treta aqui que o Platão está apontando? Não é que o Platão era chato. O Platão estava observando o que estava acontecendo na cidade dele. Não, não que os sofistas ouviam os excluídos, os sofistas trabalhavam para a elite, porque a elite é quem tem o domínio ou pela consanguinidade ou domínio econômico, e geralmente quem tem o domínio sanguíneo, né, por exemplo, é um rei ou já nasceu numa elite, já tem o poder econômico. Então os sofistas trabalhavam para a elite, não para os excluídos. Os excluídos não têm poder nenhum. A que interessa trabalhar para os excluídos? O que eu ganho com isso, sabe?
Então, não é os excluídos, são aqueles que têm os seus próprios interesses e querem valer os seus interesses. Doa quem doer. Dane-se o resto, com perdão da palavra. Se vai morrer, se vai viver, dane-se. O importante são os meus interesses. Por isso que Sócrates foi contra esse tipo de postura e morreu, porque ele estava indo contra um sistema, e Platão vai entender que aquele sistema tem alguma coisa muito errada. Entenderam? Seguindo, a gente já viu essa frase, né, na outra aula: é preciso amar, buscar a verdade, mas nunca defendê-la, dita por Sócrates. Por que eu trago de novo essa frase? Porque o amar, buscar a verdade, é reconhecer os seus desconhecimentos, reconhecer que a gente sempre vai ter que buscar esse conhecimento, que a gente nunca vai poder deter a verdade, e defender a verdade significa que a gente acha que detém alguma coisa, e que, na verdade, a gente não pode deter a verdade, ela é muito maior. É a mesma coisa de eu achar que eu estou com um copo d'água na mão, que não é um copo d'água, um copo de café, mas achar que eu estou com a verdade nas minhas mãos, quando, na verdade, existe água em toda a superfície terrestre. Essa é a diferença entre eu defender uma opinião e a verdade. A opinião vai ser um copo de água, no máximo um galão de 20 litros, diante de toda a superfície do planeta coberta de água. Então eu não tenho como deter a verdade. Então, como é que eu posso defendê-la? A verdade não precisa de defesa, né? Eu só defendo algo se na verdade isso é frágil e se eu estou querendo ganhar algo. Então, nesse sentido, é que Sócrates aponta que nós nunca devemos defender a verdade. Platão. Ele compreendia que o pensar no bem comum, na justiça e na verdade era um dever das pessoas. Assim, ele testou alguns modelos políticos em várias regiões gregas, como a Cilícia, que fica ali na região mais próxima da Itália, já, né? Então, isso já não é tão Grécia, né? Já está mais próximo ali da Itália. Nesses modelos políticos, o filósofo atuava como um mediador na busca do bem comum, pois não seria enganado com a ilusão do poder. Platão tenta mostrar que a política precisa de uma pedagogia, ou seja, a política precisa ser ensinada. Para existir uma política é necessário educação de pessoas empenhadas no bem comum, ao invés do embate de opiniões para conseguir vantagens pessoais pela retórica na ágora. Logo após a morte de Platão, a Macedônia invade Atenas e muda o cenário político da polis gregas. Uma guerra contra Esparta desgastaria Atenas, o que teria um papel importante na invasão macedônica. Veja, logo após a morte de Platão, justamente o que de uma certa maneira ele e Sócrates lutaram em parte do seu pensamento, né, como cidadãos gregos, acabou acontecendo, né? Atenas foi invadida, como outras polis, pela Macedônia. Atenas passou por uma guerra contra Esparta, uma guerra complicada, desgastou, né, a própria Atenas, e foi um momento de fragilidade para que a Macedônia invadisse e tomasse o poder em Atenas. O soberano da Macedônia, que invade Atenas e outras polis, é o pai do Alexandre o Grande. Ou seja, quando a gente fala do Império de Alexandre o Grande, do Império Grego, a gente está falando já de um momento depois da democracia grega, quando se estabelece o pai de Alexandre o Grande, me falhou o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, e depois o Alexandre o Grande, que morre super jovem, né, com 30 anos, se não me engano. Mas talvez foi o maior império, maior até do que o Império Romano, porque se estendia até as fronteiras com a China, na Índia,
Então, a Grécia dominou uma vasta região, eles se tornaram muito hábeis na guerra. O ponto aqui, então, voltando lá para o comecinho, é que, para Platão, todas as pessoas devem pensar no bem comum, na justiça e na busca da verdade. Pensar no bem comum, na justiça e na verdade é um princípio muito importante para a gente pensar que não são as opiniões ou quem tem a melhor forma de convencimento que deve ser ouvido e que deve, então, ser seguido ou seguida, mas é a busca do bem comum. Então, todas as pessoas buscando o bem comum, buscando a justiça e buscando a verdade, pode apontar um modelo político melhor do que a democracia grega. E nos modelos que o Platão tentou, inclusive na Macedônia, não só na Sicília, mas na Macedônia também, um desses modelos, ou talvez todos eram permeados por essa intenção, de que o filósofo fosse um mediador, alguém que ajudasse na pedagogia política, né? Quando a gente fala a palavra política, política vem de polis, né? E se a gente pensar que polis é a cidade, polis é a cidade-estado, então política são as relações e tudo aquilo que é feito dentro da cidade. Então, quando a gente fala de política hoje aqui no Brasil de 2021, a gente pode pensar em políticos, em polarização entre perspectivas políticas, entre opiniões, deputados, senadores, vereadores, presidente. A gente pode pensar política como uma coisa que a gente vê nos meios de comunicação, que está lá num espaço muito privilegiado, numa câmara, num espaço, né? Não, mas política tem a ver com todos nós. Porque a política são tudo aquilo que todos os cidadãos, não tem a ver com políticos profissionais, mas com cidadãos, que somos todos nós 210, quase 220 milhões de habitantes, e a maneira como nós nos relacionamos. Isso é política. A maneira como nós nos relacionamos, para Platão, deve ser a busca do bem comum, a busca da justiça e a busca da verdade. Hoje a gente fala muito de justiça social, justiça na sociedade, uma justiça social. Se a gente olhar com cuidado, fazendo as devidas adequações para o momento histórico, talvez a gente consiga ler isso em Platão e ver que o pensamento dele está muito mais atual e necessário do que a gente imagina. Então, o filósofo fazendo esse papel de educador, ele, na verdade, não se iludiria com o poder, porque ele sabe que é alguma coisa transitória e que o poder pelo poder não significa nada, porque o poder pode ser simplesmente uma ferramenta para conseguir o que se quer, mas prejudicando os demais, isso leva à destruição da cidade. Então, ele tentou esses modelos e alguns deles até que funcionaram, mas enfim. Só ver um negocinho aqui, gente. Acho que não vou conseguir diminuir, tudo bem. Vamos continuar aqui. Platão. Em suas vastas e importantes obras, o filósofo divide as suas obras em 3 partes. E, na verdade, isso aqui é o próprio Platão que falava, tá? Não é uma outra pessoa que organizou a obra dele, ele mesmo organizou. Então, ele escreveu, ele mesmo organizou e falou assim, ó, tenho 3 partes da minha obra. Tem as obras da juventude, que ele aborda mais Sócrates e a convivência com Sócrates. Por exemplo, quando a gente fala sobre os diálogos platônicos, apologia a Sócrates,
são livros, são obras do seu período da juventude. As obras da maturidade, na qual ele já tem um pensamento político bem formado e estruturado, aí é da época da obra A República, que é uma obra enorme, mas muito importante de ser lida. Com certeza vocês acham... Eu até colocar eu vou colocar algum vídeo extra, como material complementar, para quem quiser assistir, resumindo, né? Ou pelo menos dando ali umas observações sobre a obra A República de Platão, mais detalhada. Tem um vídeo que eu conheço que é muito bom, que é um vídeo de quase meia hora para dar uma resumida boa, assim, porque é como se fossem vários livros dentro de uma mesma obra, sabe? E porque a República, né, a palavra República, deixa eu colocar aqui no site não, no chat para vocês entenderem. República, né? Se a gente for coisa pública, quando a gente fala res pública, a gente está falando sobre as coisas do povo. Então, a obra A República, ele está falando das coisas do povo. Então, ele está falando de política, ele está falando de justiça, está falando de conhecimento, de educação. Então, ele está falando de tudo que envolve as coisas do povo ateniense. Então, é uma obra bem vasta, mas é super interessante porque quem é do direito, não só da filosofia, quem é do direito, quem é assim, eu tenho uma aluna que é da noite, que ela é advogada, e ela fala, poxa, essa aula eu tive no curso de direito, porque tem tudo a ver, né? Quando a gente olha para uma noção de justiça, noção de ética, a gente precisa olhar para quem primeiro escreveu por isso, e quem escreveu bem, no caso, a gente acaba olhando para Platão. E depois a gente tem obras da velhice, que são as reflexões do pensamento filosófico de Platão na sua vida idosa. Então ele faz essa divisão na sua vida idosa e ele tem obras dele, não são tantas, mas que são da sua vida idosa, em que ele reflete sobre a trajetória dele na filosofia e sobre o seu próprio pensamento. Continuando, dialética platônica e teoria das ideias. Agora, realmente apresentar a obra, talvez o ponto que mais importa para nós sobre a obra platônica, né? Talvez do ponto de vista do conhecimento filosófico, que vai nos ajudar a entender não só a obra de Platão, mas também uma forma de buscar o conhecimento. Eu vou ler e depois falo alguma coisa e tiro dúvidas também, se for o caso, tá bom? O Platão, fundador da Academia de Atenas, né? Academia de Atenas, entenda-se, não uma escola de crossfit, né? Os gregos crossfiteiros, né? Tipo, todo mundo levantando. Não. Academia tem o sentido de escola, tá? Fundador da Academia de Atenas, na qual há uma discussão coletiva sobre o que é verdade, a justiça e o bem comum. Ou seja, eles, na escola de Platão, conviviam muito mais com o diálogo, conviviam muito mais com a dúvida do que achar uma resposta, né? E nessa busca da verdade, se hidratando da verdade, se alimentando dessa busca da verdade, eles vão se tornando, claro, mais conhecedores a respeito de si, a respeito da realidade, mas por meio da dúvida, da interrogação. Durante as viagens de Platão, ele foi influenciado e teve contato com outras teorias da filosofia grega. Então, o pensamento de Platão, embora tenha sua originalidade, ele vai ser influenciado claramente por Sócrates. A gente já sabe disso. Mas ele também foi influenciado pela filosofia pitagórica dos geômetras. A pitagórica, veja, está se falando da filosofia de Pitágoras,
né? Lembra de Pitágoras? Pitágoras que falava que a physis eram os números, ou seja, a matemática. Então, é esse cara, porque Pitágoras também tinha sua academia, também tinha a escola pitagórica, ou seja, pitagórica porque ela é de Pitágoras. Sendo nesta posição a filosofia uma espécie de matemática ou de metamatemática, ou seja, a matemática para a explicação do nosso universo, né? Quando a gente fala de meta, né, a gente está falando de algo que está fora, mas que se pretende explicar aquilo que que se fala. Por exemplo, quando a gente fala de uma metapsicologia, é uma psicologia que vai explicar o próprio funcionamento da nossa psique. Por exemplo, a psicanálise freudiana, na sua parte mais teórica, mais profunda, ela é uma metapsicologia. E o Freud fala isso, porque ela é uma psicologia que pretende explicar a própria psicologia profunda das pessoas. Então, quando a gente fala que a filosofia pitagórica era uma espécie de metamatemática, é uma matemática que explica a própria matemática quando quer explicar o universo. Então, isso interessa não só a Platão, mas também interessa até hoje, né? A gente vai ver na aula sobre ciência, sobre o início da ciência, que eu espero que já seja a aula que vem, a gente vai ver que, por exemplo, Galileu Galilei, isso já nos idos de 1600, depois de Cristo, Galileu Galilei não vai compartilhar com os filósofos pré-socráticos a ideia de uma physis, de uma essência imortal, não, mas ele vai compartilhar o pensamento de uma metapatemática, uma matemática que explique o universo. E Galileu Galilei vai dizer assim, vamos matematizar o universo. Ou seja, vamos começar a explicar o universo e entendê-lo através de conceitos matemáticos. E a gente sabe que essa ideia está presente até hoje em disciplinas como astrofísica, como a física tradicional, clássica, a física moderna, quando a gente começa a procurar entender o universo por meio dos cálculos matemáticos. Sejam as teorias, sejam as interpretações das observações. Então, é um pensamento bastante importante, estou falando isso porque se ele dura até hoje, de certa maneira não, é o pensamento atual. Então, isso com certeza era alguma coisa bastante forte que influenciou Platão. Além disso, a época de Platão havia uma polaridade, haviam dois lados, né, entre dois filósofos pré-socráticos que tinham perspectivas filosóficas diferentes. A gente tinha de um lado Parmênides e de outro lado Heráclito. Parmênides, ele entendia que o movimento é uma ilusão, ou seja, essa diferença entre dia e noite, frio e quente, seco e úmido, entre longe e perto, tudo isso são ilusões que o nosso ser... Meu cachorrinho acordou aqui, desculpa. Ele fica do meu ladinho aqui durante a aula. Acordou. Foi mal, gente. Ele deu um latido para uma turma aí, acho que foi da turma à noite, que levou um susto. Aí eu tava falando, acordou com a força do ódio, ô Perla. A força do ódio aqui. A menina deu um susto, assim, que eu só vi ela pulando na cadeira. Eu falei assim, bom, essa daí não dorme mais na aula, né? É isso aí, bom menino, acordou os alunos. Seguindo. Então, o Parmênides, ele acreditava que, em essência, nada muda. Que essas mudanças são só sensações, são ilusões dos nossos sentidos.
E essa discussão entre Parmênides e Heráclito, cara, ela vai perdurar séculos, porque a gente vai perceber daqui a pouco, quando a gente começar a falar de ciência moderna, vocês vão falar assim, professor, mas o senhor já deu essa aula? Não, eu não dei essa aula. É porque esses caras estão falando uma coisa muito parecida com o que a gente já viu. Por isso que a gente está vendo filosofia e depois, logo na sequência, vai ver ciência, porque tem umas discussões, elas são atualizadas para a sua época, mas na base elas têm as mesmas perguntas, sabe? Se a gente tirar os enfeites do idioma, daquele momento histórico, se a gente mudar os nomes e se concentrar na pergunta, a pergunta é a mesma. Bom, mas vamos continuar. Então, Parmênides acredita que não tem nenhuma mudança. No final, as coisas são as mesmas, que a mudança, o movimento é só uma ilusão. O Heráclito, que era um outro pensador, um outro filósofo, ele acreditava sim que a mudança acontecia, que a mudança não é uma ilusão, que a mudança gera uma transformação a partir da tensão entre opostos, que a tensão entre calor e frio, entre dia e noite, entre longe e perto, entre seco e úmido, ele vai entender que essa tensão entre os opostos é que faz com que exista a organização no universo. Então ele vai falar que o movimento é a physis. Aquilo que é o fundo perene, imortal e perecível do universo e que organiza o universo é a mudança. E aí vocês podem estar olhando e falar assim, professor, na real, dependendo do dia eu acredito nos dois. Ouvindo assim, realmente, professor, é bem complicado, porque dependendo do dia, eu acredito no Parmênides, que nada muda, que tudo é sempre igual, principalmente se eu estou entediado, professor. Agora, tem dias que eu acredito no Heráclito, que é a mudança, que as coisas, que essa tensão é que gera transformação, que o movimento é vida. Então, e aí, isso não essa sensação que a gente pode ter, se você se permitir, ela não é uma coisa que era privilégio dos gregos há centenas e centenas e centenas de anos atrás. É uma coisa humana. E aí Platão percebe isso, e Platão ele vai realizar uma síntese, ele vai juntar essas duas teses, essas duas afirmações, ou seja, nada muda, a mudança é uma ilusão e a mudança é a essência da organização do universo. Então, Platão vai se propor a fundir essas duas teses entenda-se como afirmações, tá? Que é diferente de opinião, tá? Tese é uma afirmação embasada na lógica, no pensamento, e opinião é opinião. Né? Eu, por exemplo, tenho uma opinião sobre pavê, eu gosto, né? Tem gente que tem opinião sobre pavê de fazer piadinha de final de ano, né? É pavê ou para comer? Tem gente que nem se importa. Isso é opinião. Torcer para o time A ou para o time B é opinião, entende? Eu torcer para o Corinthians ou torcer para o Palmeiras, torcer para o político A ou para o político B, são opiniões, são coisas diferentes. Tese é um pensamento estruturado que tem começo, meio e fim, é uma afirmação. Pois bem, então, quando Platão consegue estabelecer essa síntese, essa junção, ele chega a alguma coisa nova, que a gente vai ver que é expressa através da alegoria da caverna e a teoria das ideias. Platão, em sua síntese, ele tende mais para Parmênides. Não é uma fusão equilibrada, em que essas duas verdades elas convivem como se elas estivessem intactas. Não, elas se transformam e viram algo totalmente novo, para dar uma razão aí para Heráclito. Mas o Platão, ele acaba tendendo para o Parmênides de que a essência permanece intacta, de que existe algo que não muda.
A gente vai entender agora o que Platão conseguiu juntar aí a sua influência de Sócrates, a matemática, a metamatemática de Pitágoras e chegar, então, também no pensamento a partir das oposições entre Parmênides e Heráclito, que são filósofos pré-socráticos. Dialética platônica e teoria das ideias ainda. Partindo da maêutica, ou seja, desse dar à luz a novos conhecimentos, a novos discípulos, a novos filósofos, que é o método, o método socrático, a maêutica de Sócrates, Platão foi além e desenvolve sua dialética. Platão foi além de Sócrates, com certeza. No método dialético, há uma interdependência de novas teses, que parecem se negar, porém, elas podem ser complementares, uma pode completar a outra. Temos, então, a tese, a antítese ou antitese e a síntese. A tese é a primeira afirmação, aquela que vem antes. A antitese ou antítese é a segunda, e ela é anti porque ela se opõe à tese. Ela é uma antitese, é uma afirmação que é oposta, que é contrária à primeira. E a síntese é a dosagem entre a primeira e a segunda, criando algo novo, uma nova tese, que é a própria síntese. Uma sintese, ou seja, uma junção de duas afirmações. A dialética platônica é algo muito poderoso, vamos dizer assim, porque a gente consegue perceber que essa forma de ter uma afirmação, aí depois vem uma afirmação contrária à primeira, e aí acontece em algum momento, com esforço de pensamento, a junção dessas duas teses e surge algo novo, e aí vira quase como se fosse uma espécie assim de uma mola, né? Sabe aquelas escadas caracol que você acaba girando assim para você não é uma subida reta, você vai subindo assim. Então é meio isso. Tese, antítese, síntese. E essa síntese vira uma nova tese. E aí uma antítese, síntese. Antítese, síntese. Entendem? Então o conhecimento ele vai indo meio que uma escada caracol. Ele vai dando giros, não é reto, sim, não é o ponto A, o ponto B, mas a gente vai dando giros e discussões que vão gerando novos conhecimentos. Então, essa dialética, ela acontece em todas as áreas do conhecimento, e esse pensamento de Platão, ele é tão importante que ele dura até hoje na ciência. A gente vai ver que a dialética é uma coisa muito presente e muito rápida na ciência. Por exemplo, alguém vem com uma afirmação X, uma afirmação qualquer, mas uma afirmação embasada, com fatos científicos, e publica um determinado artigo numa revista importante. Pode passar meses, anos, décadas, mas vem uma outra pessoa e apresenta uma tese, uma afirmação contrária àquela primeira. E aí a gente fica convivendo com essas duas teses, a tese e a antítese, durante muitos anos, até que vem um terceiro grupo de pesquisadores, de pesquisadoras, e consegue sintetizar e juntar essas duas teses, e a gente chega a um novo conhecimento através da síntese. Por exemplo, no momento atual, a gente está falando de física, né? Tipo, a física, a gente vai perceber na aula sobre ciência que ela vai se tornar, tanto a física como a matemática, como modelos de ciência, né? Modelos de busca de conhecimento. Então, a gente tem um desafio dentro da física. A gente tem, hoje, a chamada a física para grandes coisas, que é a teoria da relatividade de Einstein. Então, a teoria da relatividade de Einstein, ela explica é bom, né? Explica, Clovis. Ela explica as grandes coisas do universo. Então, ela explica as estrelas, as galáxias, a relação entre espaço-tempo, como a luz
viaja por meio do espaço, como a luz se distorce, sobre a massa dos astros, sobre como funciona essa dança, né? É bonito, né, falar isso, né? Mas a órbita e como é que e que tem objetos, né? Existem astros que são mais massivos e por isso eles têm uma força gravitacional maior, e pela matemática, como é que a gente consegue calcular isso? A existência de buracos negros. Então, a teoria da relatividade, ela explica as coisas enormes, que a gente não consegue ter dimensão, assim, através do nosso sentido de como as coisas do universo são absurdamente grandes. Tem uns vídeos que a gente coloca no YouTube lá e coloca assim, universo em escalas. Aí vocês vão ver assim, aí aparece a gente, aí vai aumentando um cavalo, aí um prédio, aí o maior prédio, aí o Everest, aí o planeta Terra, aí Júpiter, aí o Sol, aí uma estrela, a Canis Majori, e vai mostrando o universo, e você fala assim, cara, eu fiquei lá atrás, eu sou assim, menos do que um micróbio, em termos de tamanho do universo. A gente é muito pequenininho, em termos do tamanho que o universo tem. E a teoria da relatividade, ela explica as coisas grandes. Só que existe um mundo muito pequenininho, menor do que a gente, bem pequenininho. Vocês já viram aquele meme, né? Um maridinho bem pequenininho, nunca viram? É muito engraçadinho. A mãe fala para a filha assim, filha, mas você não pode ter, menina de 5 anos, você não pode ter marido, você é criança, mas você tem marido. Não, mas o meu marido é o seu papai. Ela fala, não, vocês vão ficar sozinha. Não, filha, você... Não, quando você for adulta, se você quiser, você pode, você vai poder, mas agora você é criança. Não, você vai ver, eu vou conseguir ter um maridinho bem pequenininho, vou colocar na minha mochila. Ah, graça o vídeo. É um meme antigo, mas a menina já deve estar uma adulta, já deve ter casado, mas eu acho muito engraçado. Enfim, e aí existe um mundo menor que os maridinhos bem pequenininhos, existe um mundo bem pequenininho, que é um mundo dos átomos, e menor que os átomos, né? O mundo onde está ali os elétrons, o mundo quântico, das coisas pequenas, muito pequenas. E nesse universo assim, de observação, as leis da relatividade, a teoria da física da relatividade, não funciona. Ah, vamos usar as leis de Albert Einstein, né? E igual a mc ao quadrado, né? A massa vai ser transformada em energia, em força. Não consegue usar essa teoria para as coisas muito pequenas. Não funciona, é outra regra, é outra lei. Nada funciona, nada faz sentido. Então se criou uma física, que é a física quântica, que ela tem uma teoria e tem regras e leis que funcionam para essas coisas pequenas. Só que veja, tanto as coisas enormes e absurdamente grandes, como as pequenininhas, mais pequenininhas possíveis, os átomos, menor que os átomos, os dois estão no mesmo universo, certo? Em tese, os dois estão no mesmo universo. Então, por que que uma coisa não conecta com a outra? Entendem o problema? Eu tenho uma tese, que é a teoria da relatividade, e eu tenho uma antitese, que é a teoria da física quântica. Então, o momento que os físicos, momento sim, de décadas já, que os físicos teóricos, eles, pesquisadores, eles estão tentando achar uma resposta e não estão conseguindo, é achar uma tese que seja uma síntese, que consiga juntar a tese da teoria da relatividade, do Albert Einstein, e a tese da física quântica, mas não estão conseguindo achar essa síntese. Só que tanto a tese da teoria da relatividade continua existindo, porque a gente precisa explicar o universo nas suas formas absurdamente grandes,
mas a gente também precisa entender o universo quântico, o universo dos elétrons, entendem? Só que as duas coisas não se conectam, porque é uma tese e uma antítese. O desafio aí dos pesquisadores, das pesquisadoras, é achar uma tese que sintetize as duas teorias. Deu para pegar aqui do Cineia, Chiara, colegas, deu um feedback aí para mim pelo vídeo, assim, deu para entender esse exemplo de tese, de antítese, de busca de uma síntese? Deu para entender, Chiara? Assim, não estou querendo que ninguém saia aqui, tipo, especialista em física, até porque eu não sou só um professor curioso. Mas dá para entender a lógica? Entende? É isso. São uma tese que explica uma coisa, uma antítese que vai contra aquela primeira, porque ela explica o universo de uma outra forma. E aí a gente precisa a necessidade de uma síntese, uma teoria que junte as duas coisas, porque o universo é o mesmo, tanto pequenininho quanto grandão. Então, por que a gente não consegue explicar as duas coisas juntas? Então, esse é um desafio. E isso vai acontecer não só nesse momento que a gente vive, vai acontecer em várias áreas do conhecimento, inclusive na psicologia e na filosofia, muitas vezes. E aí eu queria trazer para vocês uma pergunta para a gente pensar junto, uma reflexão breve, não quero que a gente use toda a nossa aula aqui, eu quero adiantar alguma coisa sobre Aristóteles, porque eu estou achando, a gente está bastante atrasado, então eu queria gastar aqui uns 5 minutos da gente refletindo. O que é liberdade? E aí vocês podem escrever no chat, abrir o áudio, levantar a mão, vocês podem se manifestar. Não precisa falar todo mundo se não quiser, mas quem tiver uma resposta para isso, sim, porque, né, é uma pergunta, né? O que é liberdade? Se alguém falar que é um bairro em São Paulo, capital, vai perder ponto na atividade nenhuma, tá? Então, tirando essa resposta, o que é liberdade? Alguém se arrisca? Se eu perguntar para vocês assim, falar assim, Dulcineia, Chiara, Marielle, Perla, Lívia, Neide, Vanessa, Beatriz, Elisângela Aparecida, Luana, o que é liberdade? Você quer uma outra pergunta? Pergunta assim, você é livre? Você tem liberdade? Essa pergunta parece até ser mais difícil de responder, né? O que é liberdade pode parecer muito solto, muito amplo, mas quando eu pergunto, você é livre? Você tem liberdade? Talvez a resposta seja sim, com certeza, professor, eu sou livre. Porém, tem algumas coisas que eu acho que eu não sou tão livre assim. Mas como que é isso, né? Eu vou ver aqui as respostas no chat. Elisângela, liberdade é saber até onde está o seu limite e inicia do outro. Ana Carolina, você poder se expressar sem que o outro lhe interrompa nas suas ideias. Neide, acredito que você ser livre principalmente de vícios, coisas que aparentemente tentam te dominar. Marielle, liberdade é ter autonomia. Andréia, é direito de ir e de vir. Legal, vamos trabalhar ter autonomia, ter escolhas, legal. Vamos trabalhar com essas ideias que vocês trouxeram aqui, né? Vamos pensar aqui, né, a ideia de... vou usar um pouco essas ideias que vocês trouxeram, nessas noções. Então, liberdade é saber até onde inicia o meu limite e inicia do outro. É meio complicado, né? Essa ideia, com certeza, é uma ideia bastante razoável do que é liberdade, mas como é que eu sei quando que a minha liberdade começa e a do outro termina, né? Por exemplo, a gente tem visto muito na internet
muito na internet, as pessoas querendo falar o que elas bem entendem, sem querer se responsabilizar por aquilo que elas dizem. Já viram várias vezes, né? É muito engraçado. A pessoa vai lá e fala um monte de coisas, e aí as pessoas não gostam, e aí começam a dar dislike, unfollow, né? São as linguagens em inglês aí das redes sociais, né? Dislike, unfollow, né? Começa a dar o joinha para baixo, começa a deixar de seguir a pessoa, ela começa a sofrer uma espécie de... é, de linchamento virtual, né? Todo mundo começa a falar negativamente dessa pessoa, e aí em algum momento ela vai fazer uma retratação, né? Aí ela aparece com o cabelo, tipo o professor aqui, com o cabelo tudo torto, com as roupinhas bem humilde, né? No meu caso, não, porque elas são meio cinza, mas a pessoa aparece com umas roupas brancas para falar assim, nossa, eu nunca quis ofender ninguém. Se o que eu disse ofendeu alguém, eu peço desculpas. Já viram essa história? Ela se repete bastante, né, nas redes sociais. Né? Então, parece que as pessoas não sabem muito bem, né? Não estou dizendo vocês aqui, mas parece que, em geral, as pessoas não sabem muito bem, ou parecem não saber até onde vai a liberdade delas, né? Porque ela só percebe que ela ultrapassou o limite quando todo mundo começa a dizer que, oh, você fez um negócio errado, essa pessoa, olha só o que ela disse, olha só o que ela fez, percebem? Essa questão de saber até onde vai, a minha liberdade vai até onde começa a do outro, é meio complicado, porque se não fosse assim, a gente, né, não teria tantas questões, por exemplo, nas redes sociais, né, das pessoas dando, assim, os vexames, né, e sofrendo aí muitos unfollows, né, as pessoas deixando de seguir, né. Vou pegando aqui exemplos e vou refletindo com vocês, né? O poder se expressar sem que o outro lhe interrompa suas ideias. De novo, já pensou? Eu vou lá e começo a falar ideias racistas, ideias assim misóginas. Eu, aí vocês vão querer me interromper, professor. O senhor está sendo uma pessoa assim. O professor não esperava isso do senhor, assim, não, é inadmissível que um professor fale coisas como você está dizendo. E aí eu vou falar assim, não, mas você está me privando da minha liberdade, porque você está me interrompendo as minhas ideias. Aí você vai falar assim, então, mas as suas ideias estão me ferindo, estão me machucando, as suas ideias não estão certas. Mas são as minhas ideias. Você está interrompendo as minhas ideias, você está ferindo a minha liberdade. Então, mas o que você está dizendo, professor, está me machucando, está doendo aqui, entenderam? Não é muito fácil essa questão de achar a dose aí da liberdade, né? Aí deixa eu ver o que mais aqui, né? A questão dos vícios, né, que a Neide coloca, né? Acredito que você pode ser livre principalmente de vícios, coisas que aparentemente tentam te dominar. Se a gente falar assim que os vícios, uma pessoa que não tem vícios é uma pessoa livre, isso talvez não seja totalmente verdadeiro, né? Porque a pessoa pode falar assim, ah, eu não tenho vícios, né? Só um minutinho, gente, só um segundo, peraí. Peraí, só resolver uma coisinha aqui, só me dá um minutinho.
Oi, gente, voltei, desculpa aí. Voltando, então, quando a gente fala essa questão da liberdade de vícios, então, assim, eu não tenho vício, eu não fumo, não bebo, eu não, sei lá, não uso drogas, né? Eu não assisto novela todo dia, não me sinto obrigado, eu nunca terminei uma série, porque eu não sou viciado nas coisas. Aí você pode falar assim, essa pessoa, então ela é livre. Mas ela é livre, talvez, de uma determinada dimensão, mas não uma liberdade total, né? Porque aí vem uma outra noção, que é isso que vem de baixo aqui na sequência, que a Andrea fala, que é o direito de ir e vir, de poder ir para os lugares e voltar para algum lugar. Mas essa questão da liberdade também é complicada. Vocês devem lembrar agora, durante a pandemia, que tinha cidades que tiveram aqui no Brasil a tal do lockdown, o fechamento da cidade. Eu passei por cidade assim. A minha sogra mora em Araraquara, no interior de São Paulo, e tinha que visitá-la, a gente precisava dar um suporte para ela no decorrer da quarentena. E na. Peraí, cachorro, sobe. Ele é um pouco gordo, ele não consegue subir sozinho. Mas é um gordinho bonitinho. Então, o que acontece? A gente chegou na porta da cidade, eu e minha esposa, e aí policiais e a força de segurança disseram, espera, você não pode entrar. Eu falei, poxa, mas tô aqui em São Paulo capital, né? Hoje, eu falei, nossa, a gente andou quase 300 quilômetros. Não, primeiro você vai fazer um teste, você e as pessoas que estiverem no carro, a sua esposa? Sim, eu sou esposa dele. Então, vocês vão ter que fazer um teste rápido para Covid-19, e se der negativo, aí vocês vão receber uma autorização para ficar 48 horas na cidade, e se vocês forem parados, né, porque a placa do carro de vocês é de São Paulo, né, de outro município, então, vocês vão ser parados e vão ser convidados a fazer um novo teste. Se vocês não quiserem fazer, vocês não são obrigados, mas precisam deixar a cidade. E caso vocês fizerem o teste, mais 48 horas e assim por diante. A gente falou, tá bom, vamos fazer o teste. Aí eu fiz o teste, minha esposa também, demorou 15 minutos e tal. A gente ficou, acho que meia hora parado na entrada da cidade. E aí eu perguntei, mas se der positivo, o que acontece? Aí vocês têm que voltar imediatamente para o município de vocês. 300 quilômetros, quase 4 horas de viagem, volta para tua casa. Poxa, que legal, hein? Nessa época eu já estava vacinado, né? Porque a gente, como profissional da saúde, teve a possibilidade de se vacinar lá no começo, né? Quem estava na linha de frente e tal. Como era o meu caso, então eu consegui me vacinar. Minha esposa não tinha se vacinado, mas fez todos os cuidados e tudo mais, então a gente não tinha contraído a Covid, nem contraímos, e aí conseguimos entrar na cidade. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu poderia falar, foi tudo tranquilo, tudo na conversa, mas eu poderia falar assim, mas eu tenho direito de entrar na cidade, a minha sogra tá aí, a mãe dela, a gente veio 300 quilômetros, velho, agora você quer me impedir? Eu sou cidadão, é meu direito, eu sou livre para ir e vir. Entende? E aí você vai falar assim, poxa, mas é razoável que as pessoas fossem protegidas, né? Eu posso concordar ou não com o lockdown, a questão não é essa, a questão é que até onde vai a minha liberdade? Ou o que é a liberdade nesse caso? Então significa que eu fui, né? Porque aí se a liberdade é o direito de vir, mas se ela também a liberdade é respeitar o outro, entende? E se o meu ir e vir está desrespeitando, se eu, contaminado com a Covid-19, entro numa cidade
entende? Que já não tem leito de hospital porque as pessoas... E eu vou trazer mais contaminação, entendem? Será que eu estou respeitando o outro? Entendem o que eu quero dizer? Entendem o que eu estou querendo dizer? Que a área do Cineia, tipo... Você entende que não tem uma resposta muito simples para o que é liberdade? É isso que eu queria dizer, né? Então, é o que a Marielle falou, assim, o meu pensamento individual não ultrapassar o bem coletivo. Aí a gente vai para uma outra liberdade, para uma outra dimensão da liberdade, que é o seguinte. O que é a liberdade? Ela é uma afirmação. A gente pode falar assim, se a gente quiser trazer uma noção de liberdade sem considerar o outro. Sem considerar o outro, sim, teoricamente, né? Nesse momento. Liberdade é fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. A liberdade é ser da forma que eu quiser ser, quando e como quiser ser, não é isso? Se eu quiser trazer uma noção assim de, nossa, essa pessoa é totalmente livre, é o fazer o que eu quiser, do jeito e da forma que eu quiser. Se eu não estiver considerando a existência de outras pessoas, não é isso? Talvez você vai dizer assim, professor, livre assim, eu só sou livre no meu banho. Mas acho que nem no banho a gente é livre, né? Acho que eu só sou livre assim nos meus sonhos, né? Eu sou livre, nem sei, será que eu sou livre mesmo? Porque como é que eu não vou considerar o outro, né? Então, assim, na minha fantasia eu sou livre. Na minha fantasia eu fecho os olhos, aí eu faço o que eu quiser, eu vivo o que eu quiser, mas na realidade, professor, é por isso que o Sartre, o filósofo francês existencialista, Jean-Paul Sartre, diz: o inferno são os outros. Entende? Porque são os outros que minam a minha liberdade. Se não fosse os outros, eu seria totalmente livre. Mas como tem os outros, que inferno, né? Que sofrimento. Porque é o outro que vai dizer até onde vai o meu limite daquilo que eu quero dizer, do que eu quero dizer, do que eu quero ser, do que eu quero falar, do que eu tenho vontade de fazer. Aonde que eu quero chegar com vocês? A liberdade é uma tese. E a liberdade tem uma antítese, que chama-se opressão. A opressão é o que eu faço, infelizmente, é meu papel com o meu cachorrinho. É o não pode. Vai pegar meu chinelo. Opa, não pode, meu chinelo. Já, esse aqui que eu estou usando já é o terceiro, e é o terceiro que eu tive que comprar na feira, uma correia nova, porque ele gosta de comer a pontinha dos... Sabe, aquele negocinho redondo assim que fica? Ele só come essa parte. Ele não faz mais nada com o chinelo. O poder, o gostoso dele é pegar, tum, roer e arrancar. Ou seja, ele me destrói o chinelo. Agora eu só compro o quê? Correia para chinelo. Então eu vejo ele pegando a chinela, ele grita, não pode, né? Vejo ele subindo em algum lugar também errado, não pode. Vejo ele perto de uma planta, não pode. Porque eu sou o quê pro meu cachorrinho? O opressor. É isso, né? Eu tô falando para ele tudo que não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Então, se a gente tem uma tese que é a liberdade, que é o tudo poder, da forma e do jeito que se quer e que se deseja, e existe a opressão, que é o nada poder, são duas teses diferentes. Uma é uma tese que é a liberdade e a opressão é uma antítese. Podia ser o contrário. A tese é a opressão e a liberdade é a antítese. Depende do momento histórico, essas coisas se invertem. Agora, alguém tem ideia de como é que a gente equilibra liberdade e opressão? Como é que a gente equilibra o tudo poder e o não poder? Já existe, tá, gente? Eu não estou inventando a roda, nem vocês vão inventar, mas já existe uma síntese entre liberdade e opressão. Alguém chuta? Vocês têm uma ideia de como que coletivamente a gente resolveu essa noção de, justamente para o que a Perla falou, para não virar bagunça. Para não virar bagunça,
Para resolver o que a Marielle está dizendo, não, o bom senso não é uma boa resposta, Marielle. Te explico por quê. A Elisângela já respondeu. As leis. As leis. Porque contar com o bom senso das pessoas, né? Eu posso ter uma ideia de bom senso que é diferente da sua e que é diferente da outra pessoa, né? De repente o meu vizinho, ele não o meu vizinho aqui, o vizinho é um santo, mas um vizinho é um vizinho hipotético. De repente esse vizinho hipotético, ele não entende que ele não pode ligar o som no máximo volume a 1 hora da manhã, entende? Aí, de repente, ele não tem bom senso. E aí, o que que precisa? Precisa de lei. Ou seja, regras compartilhadas. Regras que digam, né? Quando você fala de a mente aberta, não entendi muito bem o que você quis dizer, Neide, mas a resposta para essa dialética entre liberdade e opressão são as leis. Por quê? As leis vão dizer. Vão dizer. Então, mas aí o que acontece? Mesmo que a pessoa não entenda mesmo com as leis, que é a questão de contar com o bom senso, a lei tem punição, a lei tem responsabilização. A lei vai dizer o seguinte: é direito de todos, é direito do cidadão a educação e é dever do Estado. A lei brasileira, né, de Constituição de 1988. É direito do cidadão à saúde e dever do Estado. É direito do cidadão à justiça e dever do Estado. É direito do cidadão à segurança e dever do Estado. Mas o cidadão tem deveres que estão previstos também no Código Civil e no Código Penal. Ou seja, se a pessoa cometer determinadas atitudes, ações, como, por exemplo, ela ligar o som do seu rádio, do seu aparelho de som, a 1 da manhã, no máximo do volume, existe uma coisa chamada lei do silêncio. E essa pessoa pode ser multada. Não precisa ser presa, mas ela vai ser multada. Existe, se for um condomínio, como é o caso onde eu moro, um condomínio de apartamentos, existe, além da lei do silêncio, que é uma lei que pode ser municipal, no nosso caso, existe também as regras do condomínio, que é o estatuto daquele condomínio. E aí a pessoa vai ser responsabilizada, ela vai receber também uma multa do condomínio. E se ela incidir nesses erros, se ela continuar fazendo, se ela continuar fazendo continuar tendo esse tipo de comportamento, ela pode acumular consequências. Ah, mas é a casa dela, ela tem o direito de fazer o que está na casa dela. Então, mas existe um conjunto de liberdade versus opressão, que são as leis e os estatutos, os decretos previstos na coletividade. Ou seja, o indivíduo tem liberdades, só que essas liberdades são dosadas com opressões, para que a sua liberdade não destrua a liberdade do outro. Ou seja, o outro tem liberdade de ouvir música a hora que ele quiser. E, graças a Deus, inventaram uma coisa chamada fone de ouvido, que dá vontade de dar para as pessoas. Tá aqui, ó, receba. Receba a paz de Deus, receba o fone de ouvido no metrô, no busão. Receba a paz de Deus, receba o fone de ouvido. Porque a pessoa pode ouvir música no máximo do volume a 1 da manhã. Eu posso ligar meu fone e ouvir no máximo do volume e ficar surdo. Entende? Agora, eu não posso ligar o máximo do volume a 1 da manhã. Meu vizinho não faz isso não, tá? É só um exemplo. Mas eu não posso ligar no máximo do volume e acordar todo mundo, porque aí eu tô ferindo a liberdade do outro, que é a liberdade o quê? De dormir profundamente a 1 da manhã. Estão entendendo? Então,
eu preciso achar formas de exercer a minha liberdade que ela não recaia sobre a opressão. Porque a opressão é o não poder. Ou seja, o cara pode ouvir música 1 da manhã, ele pode ouvir música o dia todo, ele pode ouvir música 24 horas por dia. O que ele não pode é perturbar o silêncio. Porque o silêncio entra no âmbito da opressão. Estão entendendo? O ir e vir é uma liberdade, porém existe uma opressão quando o meu ir e vir pode prejudicar a coletividade a partir de um acordo por meio das leis. Então, lá em Araraquara, surgiu um decreto, uma lei municipal, dizendo que todas as pessoas, uma lei sanitária, dizendo que todas as pessoas que entrassem durante o lockdown, quando houver lockdown, vão separadas e vão ter que fazer o teste. E quem testar positivo e tiver muito grave vai para o hospital, quem testar positivo, mas tiver sem sintomas, volta para sua cidade, volta para suas casas. Poxa, mas e o meu direito de ir e vir? Então, você tem direito de ir e vir. A questão é que existe uma opressão pelo bem comum das pessoas. Então, se você ultrapassar, usando da tua liberdade, você vai ser responsabilizado pelo mau uso da sua liberdade. Entendem? Então, qual é a equação aqui da síntese, né, da tese, antítese? É isso. A tese é a liberdade. Tudo posso fazer. Tudo posso fazer, a liberdade. Só que a gente começa a pensar, poxa, mas se todo mundo tiver liberdade para fazer tudo o que quiser fazer, vai virar bagunça, como a Perla falou. Então a gente tem a opressão, que é o não pode, que é o não poder. Poxa, mas a gente não pode viver também só na opressão, porque eu tenho bom senso, porque eu tenho minhas vontades, eu quero fazer as coisas. Então, assim, não dá para viver só na opressão. Senão não faz sentido viver. Então, como é que a gente resolve essa coisa de tudo poder e de um não poder? Por meio da síntese, que são as leis. E nas leis estão postas o que você pode, o que você não pode fazer. As leis são construídas coletivamente, existem projetos de lei, existem formas de debater as leis podem ser revistas, elas podem ser fiscalizadas, elas têm que ter políticas públicas para que elas sejam colocadas em prática. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, mais do que uma discussão sobre liberdade, opressão e leis, eu estou trazendo somente um exemplo do exercício da dialética platônica. Estão percebendo? Eu trouxe primeiro um exemplo científico, teoria da relatividade versus teoria da física quântica. E a gente não resolveu ainda o que vai colocar como síntese. Tem uma tal da teoria das cordas, mas ela não resolve totalmente, pelo que dizem os especialistas. Tem outros desafios que precisam ser resolvidos, então é uma questão científica, teórica, que não se resolveu. No caso das leis, elas já existem há bastante tempo. Então, essa dosagem entre liberdade e opressão, a gente tem a síntese, que são as leis. Esse é só um exemplo de dialética, tá? Tese, antítese e a síntese. Ok? Deixa eu ver, Neide. Não faz sentido, professor, o que coloquei, porque senão também você vai aceitar tudo. Eu não entendi ainda, mas depois você me explica melhor, no finalzinho da aula. Só para a gente pelo menos terminar essa aqui, talvez começar a outra, aí no final você me explica melhor. E aí, agora, por último, eu queria falar dessa alegoria da caverna, né? As pessoas também falam mito da caverna, mas eu já expliquei para vocês por que eu não gosto da palavra mito para essa situação específica. Mito é a narrativa, é a conversa, só que, em geral, o mito está relacionado à narrativa dos deuses, à narrativa da criação,
da origem das coisas e do fim das coisas na perspectiva da divindade. E o Platão não está falando de mitologia, ele está falando de filosofia. Então, eu não uso a palavra, e tem outras pessoas que também não usam. Então, eu sou da galera que não usa a palavra mito da caverna. Eu uso alegoria. E alegoria é uma palavra melhor, porque a alegoria significa que são várias metáforas dentro de uma mesma história. Vocês já viram na escola de samba, quando tem lá o samba enredo, aí a escola de samba, né, tá entrando, aí tem os carros alegóricos. Já viram? E o que acontece no carro alegórico? Ah, professor, eu não gosto de carnaval. Tá bom, seguro se eu não gostar, mas pega o exemplo. Lá no carro alegórico, tem várias fantasias e várias imagens que representam uma determinada história. É isso. Alegoria são várias imagens que representam, na verdade, outras coisas. Por isso que eu prefiro usar a palavra alegoria da caverna. Então, contando a alegoria da caverna aqui rapidinho, para a gente poder... Rapidinho assim, né? Vou contar no tempo que precisa, mas porque eu também queria ouvir vocês e tirar dúvidas para a gente poder avançar nas nossas aulas. Pelo tempo, provavelmente a gente só vai conseguir terminar Aristóteles, talvez começar e terminar na semana que vem, mas inevitavelmente na outra semana a gente tem que falar já sobre ciência e se despedir temporariamente da filosofia grega para começar a falar da história, da modernidade, como é que a ciência surgiu, né? Porque a ciência e a filosofia não são a mesma coisa, a ciência é uma filha da filosofia, mas elas não moram na mesma casa, elas nem sempre se falam, né? Elas nem sempre têm um bom relacionamento, às vezes se veem, dá muito certo, e às vezes elas ficam um tempão sem se falar, entende? Então, a gente vai precisar entender também porque a psicologia tem raízes filosóficas, mas a psicologia é uma ciência, então a gente está falando tudo isso para entender mais sobre psicologia. Então, o que é a alegoria da caverna? A alegoria da caverna é essa história que Platão conta, meio que para resumir a sua teoria sobre as ideias e sobre a dialética. Porque ele vai escrever a sua obra vasta, longa, importante, que é chamada A República, a coisa do povo. E ele vai falar sobre Sócrates, sobre a maiêutica, sobre não deter a verdade, sobre a busca da justiça, sobre o bem comum, sobre a liberdade, sobre a opressão, sobre a importância de leis, sobre formas de governo, ética, etc, etc. E aí, como ele falou de muita coisa, ele quer mostrar para o leitor dele, o seu discípulo em potencial, para as pessoas que poderiam ter contato com a sua obra, que tudo aquilo que ele escreveu, apesar de ele ter falado sobre todas as coisas que envolvem o povo, todas as relações, ele estava a partir de uma mesma linha de pensamento. Que esse pensamento dele era um pensamento mais profundo e que ele queria compartilhar... Eita, Jesus, cala a boca aí, ô celular. Meu Jesus, tá me atrapalhando. Cala a boca. Deixa eu ver. Cala a boca. Peraí, gente, só desligar aqui. Pronto. Desculpa. Então, Platão queria, no final do livro A República, ele queria apresentar o que ele chama de teoria das ideias, que talvez a parte mais essencial do pensamento de Platão e que foi essa junção aí entre o pensamento de Parmênides e Heráclito e que gerou essa síntese chamada teoria das ideias. Primeiro, o que é a história da alegoria ou o mito da caverna, se vocês preferirem? É a história que Platão conta, e Platão escreve muito bem, conta muito bem histórias. Ele conta a história de que haviam determinadas pessoas que viviam presas dentro de uma caverna.
Essas pessoas, elas viviam presas, acorrentadas pelos pés e presas pelos pescoços, de maneira tal que elas não conseguiriam sair dessa posição e nem movimentar a cabeça para ver o que estava atrás delas. Então, elas só tinham acesso àquilo que estava diante delas. E o que estava diante delas? Sombras. Aqui a gente vê sombras de uma espécie de lobo, de cavalos, e eles viam aquelas sombras se movimentando, e eles entendiam que aquelas sombras eram a verdade, que aquelas sombras eram a realidade. Porque a única coisa que eles conseguiam ver durante toda a vida deles, porque eles já nasciam na caverna e já eram presos à caverna, eles só conseguiam ver essas imagens se movimentando na parede. E para eles aquilo era a realidade. Aquilo é a verdade. Porém, num determinado momento, algum desses homens presos à caverna foi libertado. Talvez alguém o tirou dali das suas correntes, dos seus grilhões, das suas amarras, e o puxou para fora da caverna. Ao ser puxado para fora da caverna, ele vai conseguir ver que, na verdade, as imagens que ficavam na parede da caverna eram manipuladas por outras pessoas que seguravam imagens que eram, então, colocadas diante da luz, no caso aqui do fogo, e que projetavam sombras, mas que essas sombras eram só imagens manipuladas por outras pessoas e que elas não eram, de fato, a realidade, eram só um jogo de manipulação. E quando ele começa a ser puxado para fora, e quando ele é deixado na beirada da caverna, então isso gera bastante sofrimento, porque, em tese, ele nunca saiu da caverna, ele só via o que estava diante dele, projetado como sombras. Agora ele já consegue entender que são sombras projetadas na luz, em uma caverna, e ele e vocês já devem ter tido essa experiência quando a gente acorda muito cedo e o sol já raiou. Hoje o sol raiou às 5:05 da manhã. Pense numa janela aberta. A gente abre o olho, é ou não é? Aí o olho abre assim que não abre, né? É que você coloca, assim, tem gente que usa até aqueles... Eu tenho aqui também, né? Você usa aqueles tampões assim, né? Tapa-olhos assim, para você proteger a vista. O ponto é que dói a nossa vista. Ela dói, porque quando a gente tem contato com a luz, a nossa íris, a nossa pupila dilata, ela se fecha, na verdade, né? E a gente acaba, durante algum tempo, não vendo nada. O clarão da luz nos cega. E parece que foi isso que aconteceu com esse homem. Ele nunca viu a luz do sol, então o sol queima a sua pele, o sol torna ele, durante algum momento, sem visão, ele fica cegado pela luz, ele começa a caminhar sem ter muito jeito e ele pode pisar numa pedra, pode pisar em coisas que ele não conhecia antes e começa a ser muito desconfortável, doloroso, até que em algum momento a visão dele começa a voltar e ele começa a ver as coisas por conta daquela claridade e ele começa a ter sensações como a do vento, ele começa a ver o seu próprio corpo, ele consegue ver as formas do seu corpo, ele consegue tocar o solo diante dele, ele consegue ver muito além do que ele via antes, só diante dele as sombras e a parede da caverna. Então ele começa a descobrir o que de fato é a realidade. Ele descobre o que é verdadeiro.
E depois de um tempo fora da caverna e descobrindo então que aquilo é a verdade, que aquilo é o verdadeiro, ele então faz uma jornada de volta para a caverna, porque ele lembra dos seus amigos, dos seus companheiros que estavam então presos na caverna. Só que quando ele volta para a caverna e conta para os seus companheiros que estão presos tudo que ele viu e como a verdade não estava ali dentro, como a verdade estava fora daquele espaço, e aí a história tem dois desfechos possíveis. A primeira é que ele é tido como louco, que ele é tido como alguém louco nos termos de alguém que está fora de si, que perdeu a razão. Então, ele é visto como alguém que tem que ser ignorado. Essa pessoa, como assim? Você está dizendo de coisas de luz, o que são essas, o que é isso? Essa é a realidade. O que a gente vê aqui é a realidade. E aí ele só tem a opção de ou soltar os amigos e arrastá-los um por vez para fora da caverna, ou se ele soltá-los, eles também podem atacá-lo e destruí-lo e matá-lo, porque na visão deles ele está louco, ele está fora de si, porque eles sempre viram aquilo, as coisas sempre foram daquele jeito. Então, como é que ele vem? Quem é ele para chegar de fora e dizer que aquilo que a gente vê não é a realidade? Essa é a alegoria da caverna. O que ela está trazendo para a gente aqui, né? E aonde Platão quer chegar? Platão quer dizer o seguinte, que as imagens projetadas pela luz do fogo nas paredes são as opiniões. As opiniões, lembram? As opiniões dos cidadãos, as ideias das pessoas, cada um do seu interesse. Isso são as sombras projetadas numa parede. São só imagens que são manipuladas por alguém, mas elas não são a verdade. As opiniões não são a verdade. Platão vai além. Platão vai dizer que nada que a gente tem acesso através dos sentidos é verdadeiro. Nada é verdadeiro. Todo o mundo que a gente tem contato, na verdade, são apenas sombras. Sombras são apenas ilusão. Lembra do Parmênides e do Heráclito, quando Parmênides fala que tudo é ilusão, todo movimento é ilusão, que em essência nada muda? Platão, nesse sentido, está muito mais para Parmênides, dizendo, olha, tudo isso que a gente percebe como coisas, a mesa que apoia aqui a minha mão, o banco que eu sento, a parede que parece ser tão rígida e concreta, tudo isso para Platão são ilusões. Nada disso é de fato a realidade. A realidade habita o mundo das ideias. Porque para o Platão é somente através do pensamento, da razão, que a gente consegue sair da caverna, das sombras que são manipuladas pelas pessoas, sair do nosso aprisionamento, do qual a gente não consegue ter outras perspectivas, e só através do pensamento, do uso das nossas razões, das nossas faculdades racionais, melhor dizendo, que a gente consegue sair desse aprisionamento e a gente consegue, de fato, ver a realidade, que pode, em um primeiro momento, ser dolorosa, nos cegar, nos trazer muito desconforto e até nos querer, quietinho, e querer nos fazer desistir de continuar buscando a verdade, mas se a gente prosseguir, a gente vai entender, então, o que é a verdade, que habita para Platão o mundo das ideias. Um exemplo bem simples para vocês entenderem a força do pensamento de Platão quando ele fala do mundo das ideias. Eu tenho uma xícara aqui na minha mão. Digamos que eu fale para vocês o seguinte, Dulcineia, Andréia, Beatriz, Elisângela, Chiara, Perla, Neide, etc. Todos vocês, meninas, meninos.
Eu falo assim, gente, essa xícara que está diante de vocês aqui na tela do computador, no celular, vocês estão me vendo. Eu vou falar assim, essa xícara, ela é real ou ela é imaginária? Vocês vão falar assim, poxa, professor, essa xícara parece ser bem real, né? Você está tocando e tal. Aí eu vou lá e destruo essa xícara. E aí eu digo para vocês, olha, a partir de hoje eu vou ser o ditador das xícaras. Eu vou destruir todas as xícaras do mundo. Elas não vão existir mais, não tem mais xícara no mundo. Todas as xícaras, em todos os países, em todas as fábricas de xícaras, em todas as casinhas, nos rincões do mundo, não tem mais xícara. Aí vocês vão dizer o seguinte, poxa, professor, destruiu todas as xícaras? Destruí essa e todas as outras, não tem mais xícara. Eu destruí todas as xícaras, certo? Em tese. Vamos imaginar que isso fosse possível. Destruí todas as xícaras. Mas vocês continuam tendo a ideia de xícara? A ideia de xícara pode ser destruída? Essa é uma partezinha do pensamento de Platão, entenderam? Pegaram a visão? Por isso que ele entende que é através do pensamento que a gente consegue chegar no mundo das ideias. De que eu posso ter xícaras que se transformam, xícaras transparentes, aqui tá meio sujinha, né? Estou tomando um café com leite, então ficou bem sujo. Eu estou tampando aqui porque senti um pouquinho de vergonha, tenho que lavar essa xícara depois de terminar a aula. Eu tô tomando café, né, gente? Então, tô em casa. Mas se fosse na faculdade, eu estaria com um copinho de plástico, que seria pior ainda, né? Mas, enfim, tem xícara branca, essa música do Martinho da Vila, né? Tem xícaras, todas as formas, todas as cores. Tem a azul, tem a vermelha, tem a branca, tem a transparente, a pequena, a grande. Tem todas as formas de xícaras. Só que existe uma ideia de xícara que ela é a verdadeira xícara. E ela só habita no mundo das ideias. E essa xícara que habita no mundo das ideias, essa não pode ser destruída, nunca. Entenderam? Esse é o pensamento de Platão, é isso que ele está querendo dizer. Quando eu falo de justiça, a gente pode ter mudanças nas leis, mas existe uma ideia de justiça que jamais vai ser destruída. Existe uma ideia de bem comum que jamais vai ser destruído, porque a gente pode mudar os governos, pode mudar a maneira como as pessoas se relacionam dentro de uma cidade, dentro de um país, mas existe uma ideia de justiça, de bem comum, de verdade, como, por exemplo, a ideia de xícara, que mesmo que essa venha quebrar, espero que não, porque eu gosto dela, mas que pode ser destruída, mas a ideia não vai ser destruída. Entenderam? Essa é a perspectiva de Platão. Platão, então, vai influenciar o pensamento filosófico durante séculos a fio. É lógico que, tipo, poxa, né, até aí, né, professor, o mérito de Platão é que ele veio primeiro, sim, mas também de tudo que ele escreveu, e aqui a gente está conversando, é uma versão super resumida da história e da obra de Platão. A gente está indo bem para o miolo, assim, para o núcleo mais duro do que ele escreveu. O ponto é que ele vai ter pessoas que vão ser a antítese de Platão. E a gente não vai dar para ver hoje, vamos tentar acelerar na próxima, mas vamos ver o que vai acontecer. A gente conversa na próxima aula sobre Aristóteles e a crítica a Platão, porque Aristóteles, que é um nome que vocês com certeza já devem ter ouvido, é um discípulo de Platão. Mas Aristóteles, ele não se considera muito discípulo de Platão. Apesar dele ser discípulo de Platão, na verdade, ele se considera discípulo de Sócrates, né? Mas Aristóteles estudou na academia de Platão, era crossfiteiro do pensamento lá, das ideias, e Aristóteles nunca concordou com Platão, nunca concordou. Porque Aristóteles falava o seguinte, dando aqui ele falou assim, tá bom, destrói todas as xícaras, não tem mais xícara, aí só sobra a ideia de xícara. Mas eu só tenho acesso à ideia de xícara
Porque existe uma xícara física. Entendem? Pegou do Cineia, tipo, o pensamento de Aristóteles? Falei, tá bom, beleza. Destrói todas as xícaras. Destrói tudo. Aí tem a ideia de xícara que permanece viva e permanece indestrutível. Mas eu só tenho acesso, exatamente, Perla, eu só tenho acesso à ideia de xícara porque eu tive acesso à xícara física. Um dia eu vi um tipo de física, de física não, um tipo de xícara física que mesmo que fosse uma sombra, mas tem alguma conexão com esse mundo das ideias. Então, não é assim que tudo isso aqui é sombra e tem que ser desprezado. Para eu conhecer a verdade, eu tenho que ter contato com o mundo material, eu tenho que ter contato com as coisas, Platão. Não é assim, tudo é sombra. Tem uma coisa importante na matéria, ela não deve ser desprezada. Então, tese Platão, antítese Aristóteles. E aí a gente vai conhecer na aula que vem o que é a antítese, que é a crítica que Aristóteles faz a Platão, e que é muito importante, porque quando a gente pensa a gente fala do pensamento ocidental, da história do pensamento, Aristóteles e Platão vão ser caras muito importantes, porque, assim, no decorrer da Idade Média, no decorrer da Renascença, do Iluminismo, até os dias atuais, o pensamento deles dois, que rivaliza, ambos se consideram e são discípulos de Sócrates, deita aí, meu filho, são pensamentos importantes para a construção do que a gente vem a chamar de ciência moderna e do pensamento. Ok? Neide, se você quiser explicar o que você quis dizer aquela hora, se você quiser, claro, fica à vontade. E tem dúvidas, observações que vocês queiram fazer? Professor, não foi nada, não. Foi só uma tentativa de participar da aula naquele momento. Tá bom? Tá, beleza, então. Então, o link do trabalho eu vou colocar na semana. A gente está na semana 8, né? Vai ficar disponível na semana 9. Então, eu vou tentar colocar o quanto antes aqui. Eu acho que para vocês já começarem a postar, e para mim é bom, porque quanto antes vocês forem entregando, mais cedo eu vou corrigindo e vou dando a nota para vocês, tá bom? Mas o prazo é até o dia 8, então vocês têm 2 semanas. Então, se alguém, porventura, não começou a fazer o trabalho, corra, porque eu acho que 2 semanas é um prazo bom para começar a fazer o trabalho e terminar no dia 8 e entregar. Agora, se você deixar para fazer isso só na semana que vem, aí eu acho que fica muito apertado, né? Eu acho que não corre o risco de o trabalho ficar prejudicado, tá? Mas aí é com vocês. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre Aristóteles. A ideia é que, se correr tudo bem, a gente já começa a falar de ciência moderna. A gente vai ter umas 3, 4 aulas sobre ciência moderna, e aí no final, em novembro, a gente vai ter as aulas sobre epistemologia. Até lá vai fazer sentido, vocês vão entender a importância da gente falar sobre epistemologia, que é esse nome meio complicado, mas é um assunto super importante para a gente entender como é que a gente conhece as coisas, né, que são as teorias do conhecimento. Vocês já devem ter ouvido falar, né, de Jean Piaget. Já ouviram falar de escola construtivista? Isso é uma moda na década de 90, né? Nossa, porque a escola é construtivista. Eu ouvia falar isso, se era criança. Adolescente, na verdade, né? Então, porque a escola, Piaget e Vygotsky e não sei o quê. Então, a teoria do Piaget, do Jean Piaget, é uma teoria epistemológica. É uma teoria do conhecimento. Como as crianças desenvolvem o conhecimento, como as pessoas desenvolvem o conhecimento, como é que o conhecimento nasce, como é que ele se desenvolve. A teoria do Piaget, do Vygotsky, do Henri Vallon,
São teorias de desenvolvimento, mas são também teorias de conhecimento. Como é que a gente conhece as coisas? É um exemplo de epistemologia. Tem outras, e a gente vai estudar um pouquinho sobre elas. Algumas vocês vão ver no decorrer do curso, mas é importante que vocês saibam, tipo, o básico e o núcleo dessas teorias, tá bom? Então, é onde a gente vai chegar mais para o final da disciplina. Se eles são sínteses, eu acho que em certo sentido, sim. Por exemplo, se a gente pensar o Piaget, por exemplo, ele era biólogo e ele, influenciado pela teoria do Charles Darwin, né, da evolução das espécies, ele vai entender que o conhecimento também evolui. Que, pensando o ser humano como um organismo, assim como os cachorrinhos, os gatos, os mamíferos, né? Mas também a flora, né? Os insetos e outros seres vivos que vão evoluindo porque vão se adaptando, o ser humano também se adapta. E por meio do conhecimento, que é alguma coisa diferente, que não aparece da mesma forma nas outras espécies. Então, o Piaget, que era até então biólogo, ele mesmo diz, né, que por necessidade ele vai se tornar um psicólogo, ele vai começar a estudar a psicologia humana. Ele nasce no final do século XIX, ele morre em 1980, tem uma vida bem longa, na verdade, e ele começa a estudar psicologia, mas o objetivo dele, ao estudar e se tornar psicólogo, era, na verdade, desenvolver uma teoria do conhecimento, que é uma epistemologia. Então, de uma certa forma, ela é uma síntese, sim, com certeza. Uma síntese entre uma antítese, né? Uma tese de que as espécies evoluem, uma antítese de que o conhecimento talvez tenha uma evolução diferente do que acontece nas espécies, e aí surge a teoria, a que ele chama de psicogênese do conhecimento, que é a teoria do Piaget, e aí a teoria do conhecimento. A gente vai falar um pouco mais sobre ela, vocês vão com certeza estudar isso durante o curso, mas fica assunto aí para as próximas aulas. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção. Lembrem de fazer o trabalho. Eu vou colocar a apresentação dessa aula e da próxima no AVA, para vocês já poderem ter acesso. E a gente, depois da aula que vem, a gente já vai mudar de capítulo, tá? Porque o capítulo no livro O Convite à Filosofia, quando a gente fala de ciência moderna, já é outro capítulo. Aí eu vou deixar lá também na aula certa disponível para vocês saberem. Tá bom, queridos? Obrigado. Boa semana, bom finalzinho aí de manhã, e qualquer coisa estamos por aqui. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Neide. Abração. Tchau. Obrigada, professor. Valeu, Ótimo dia. Elisângela. Para você também.